Vocês falaram desse abafamento do caso da Araceli e do próprio Maio Laranja. Há pouquíssimo tempo, 2 homens... Acho que isso foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Eu faço questão de falar o nome deles. Rodrigo Santos e Vitor Igor, em Manaus. Foram presos por vários crimes horrorosos perpetrados aí durante anos em Manaus contra crianças. Eles eram chamados carimbadores. Eles eram portadores de vírus HIV e de um jeito horripilante aliciavam crianças, estupravam essas crianças e transmitiam propositalmente esses vírus. Esses 2 homens foram presos, acabou a prisão temporária e estes 2 homens estão soltos. E este caso se soma ao caso da Araceli e a centenas de milhares de outros casos. A ilha de Marajó, que recentemente tomou uma proporção muito grande pela quantidade exorbitante. Teve aquela música da Aimee, né? Isso, da Aimee. Tem um trecho até que eu escrevi aqui. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da Grande Seara. Né? Então, isso tomou uma grande proporção nessa época e não tinha como não falar disso. Exatamente. Tomou a mídia inteira. Só que do jeito que veio, foi embora. Saiu. Ninguém fala mais da Ilha de Marajó. Que é isso que a mídia abafa, a grande mídia abafa com tanta força de vontade? E por quê? Olha, é tão interessante isso. Inclusive, eu estive na Ilha de Marajó em 2020, numa viagem, uma missão que nós tivemos ali, inclusive com esse intuito de um trabalho de prevenção com as crianças, treinando essas crianças para aprender, porque em muitos casos a criança sequer tem noção que está sendo abusada. E toda essa situação que você traz agora é importante para que cada um aqui entenda que a pedofilia é um crime organizado. O próprio caso dos carimbadores, que assim, meu Deus, a gente perde o eixo um pouco para falar sobre isso, traz ali, eles tinham grupos organizados, onde eles combinavam como vai acontecer o crime, onde vai acontecer, banheiro de qual shopping que vai acontecer. Era banheiro de shopping. Sim, então assim, a situação... trazendo junto a questão da Ilha de Marajó, que também é explícito o crime sexual. E ali você tem um agravante maior, porque boa parte das crianças não tem registro. Elas nascem e não têm registro. Se uma criança que não tem registro some, ela sumiu? É isso que torna a ilha um ponto de tráfico. Exatamente. Falta de registro. Então, isso é muito mais sério e grave por conta da falta de registro que as crianças têm, fora toda a vulnerabilidade. Ali, de fato, eu escutei histórias que os próprios pais vendiam por R$1 os filhos para situação de prostituição. É algo, assim, que vai além do que a gente pode imaginar. É difícil conceber na mente que é real, mas as pessoas precisam entender. É uma realidade. Recentemente, nós tivemos até... apresentado de forma brilhante a questão do filme, né, Sound of Freedom, e a gente entendeu ali, aquilo é a realidade. Existe o tráfico de crianças, existe um crime organizado, existem pessoas que têm comunidades preparadas para isso, eles têm códigos, símbolos, eles têm uma comunicação específica, eles têm a forma certa de agir na internet, a forma certa de atrair as crianças. Eles, inclusive, combinam qual é o tipo de preferência, se é o perfil X ou o perfil Y. É muito terrível, de fato, e nós precisamos dar a devida seriedade a esses casos e se levantar de forma, assim, com toda a indignação possível. Como uma pessoa faz uma coisa dessa e daqui a pouco tá solta? Ninguém mais fala nada, a mídia não se pronuncia, você abre rede aberta, você não escuta falar sobre isso. Quem que se importa com essas crianças? É algo, assim, terrível. Esse caso próprio dos carimbadores, né? Há muitos anos atrás eu tinha ouvido falar de um tal de Clube do Carimbo, assim, mas isso sumiu como some qualquer coisa hoje em dia, assim, né? E aí hoje em dia apareceu esse caso aí que você está comentando, que eu só soube através da Ana Campagnolo, né? Que ela que meio que divulgou isso porque de resto eu não vi lugar nenhum da mídia, né, Vitória? Depois da Ana, saíram algumas notícias na grande mídia, mas assim, um link, algo muito específico, sempre em tom de investigação, sendo que quando a Ana denunciou, na verdade a investigação já havia acontecido, né? Eles já estavam sendo investigados já há algum tempo. Já haviam tido 3 denúncias sobre eles, ainda não se tinham provas, então assim, eles estão agindo, coordenando, né? Eles eram coordenadores de pedófilos em Manaus, já há alguns anos. E agora, no final, né? Acho que a operação era até a Operação Carimbadores. Era. Foi onde
Eles foram presos, tal, mas como a Lara comentou, de maneira provisória. E aí houve aquela comoção naquele início, mas que se perdeu.